O jornal Vanguarda começa com uma grave denúncia. São José dos Campos tem uma fábrica para pagar as multas de motoristas infratores. Para não perder a carteira, muitos pagam para que os pontos desapareçam ou sejam transferidos para a carteira de outros motoristas. Durante 4 meses, nossos repórteres investigaram o esquema de corrupção e recebimento de propina. A fraude teria a participação de empresas de recursos de multas e de funcionários da Ciretran de São José. Pontos de multas que desaparecem sem explicação. Pontos transferidos para pessoas que nada têm a ver com as infrações. Acusações de corrupção que envolvem o departamento de trânsito mais movimentado da região, a Ciretran de São José dos Campos. São valores altos. Era R$1.000, R$2.000. Pagava, no dia seguinte já estava liberado. Com câmeras escondidas, nossos produtores conversaram com pessoas que pagaram para desaparecer com pontos de multas. Um motorista da prefeitura de São José diz que deu dinheiro para um despachante. O despachante é um conhecido meu. Aí eu procurei ele para sumir com os pontos, né? Daí ele mandou, tá feito. Você pagou ele? Foi barato também. Foi 2.800 pontos. Os pontos dele foram parar no prontuário de Ivandra de Fátima, dona da empresa SOS Recursos de Multas. Nós tivemos acesso ao prontuário de Ivandra, que teria envolvimento com o esquema da Ciretran. Até agosto deste ano, ela acumulava 360 pontos, de diferentes carros e datas. Nós fomos até a empresa SOS Recursos. Veja o que diz um dos atendentes. Essas multas que tem como transferir, multas que já venceram... Não, consegue resolver, quando é um processinho para resolver, para tirar zerado a habilitação dela. Isso é garantido? 100%, a habilitação de seu 100%. Na SOS Recursos, Ivandra não foi encontrada, mas nós gravamos uma conversa por telefone com ela. Ivandra afirma que todos os 360 pontos que estão na CNH dela são de parentes. Eu tenho muita pontuação na minha carteira, pontuação, infração com o meu carro, infração com carro de pai, mãe, irmão, enfim. E eu tenho uma irmã que ela é permissionária e ela levou vários pontos e eu assumi. Sem saber que estava sendo gravado, esse motorista do transporte alternativo de São José confessa que já pagou para limpar a carteira de habilitação. Preciso da minha carta, como é que faz? Início, pega alguém de emergência, a pessoa quer falar em dinheiro. Normalmente, quando é uma multinha leve hoje, a gente leva por uns R$50, R$100. O Jornal Vanguarda encontrou esses motoristas depois de ter acesso a essas listas fornecidas por um funcionário da Ciretran. Elas trazem nomes de pessoas de São José dos Campos e de cidades vizinhas que teriam pago propina para que pontos de infrações fossem retirados de suas CNHs. As multas levadas pela van desse homem foram parar na carteira de habilitação de outra pessoa, Osmar, um caminhoneiro de Minas Gerais, vítima da fraude. Por causa dessas multas, que ele afirma que nunca levou, Osmar teve a carteira suspensa. Tinham 6 multas na minha habilitação, sendo multa de veículo diferente. Multa gravíssima de cinto de segurança, de excesso de velocidade, de radar, de motoqueiro sem capacete, totalizando 43 pontos na minha carta. Esse homem, que já trabalhou no ramo e por isso prefere não se identificar, denuncia todo o esquema. Casos impossíveis, solucionavam do dia para noite. Tem casos que eles transferem para outra pessoa. Depois é o que acontece. Aconteceu com Eliel, mais uma vítima. Ele trabalhava como motorista de van. Foi parado em uma blitz e descobriu que estava com a carteira suspensa por dirigir uma moto alcoolizado. Foram 3 anos para tentar provar que a multa não era dele. Eu tive também na Corregedoria de São José dos Campos, eu fui para Mariporã. Falei com o delegado de Mariporã, onde a minha habilitação estava cadastrada. O delegado de Mariporã disse, não, nós não colocamos a multa, quem colocou foi São José tira. E eu corri de delegacia até delegacia e fiquei muito tempo sem habilitação, até que a minha van foi apreendida. Nossa produção encontrou o homem que realmente levou a multa dirigindo a moto alcoolizado. Paguei multado, Ah, é? Você foi condenado por isso? Condenado. A moto era para tua. Você não lembra de ter pago nenhum
uma empresa, nada de fazer transferência do ponto. Quem deixou você foi a patroa. O caso de Eliel foi parar na justiça. Neste documento, o delegado da Ciretran em São José dos Campos, Reinaldo Checa Júnior, admitiu que houve um erro em decorrência de uma falha humana ou violação da senha do delegado. Mas repare nesse outro caso. Em 2 dias, todas as multas de uma única pessoa foram desbloqueadas, desapareceram do prontuário. O registro mostra que toda a operação foi feita com o código de acesso, que, segundo o denunciante, é do delegado. O homem que denuncia a fraude teria testemunhado a transferência de pontos. O pessoal paga diretamente para ele poder repassar o valor e fazer abaixo da pontuação. Mas era 600 pro delegado e aí o despachante cobrava em cima. Às vezes eu olhava para a cara do cliente e cobrava 1.500, 2.000, dependendo da situação. Às vezes o cliente precisava, usava da malícia mesmo. Segundo o Detran, a senha do delegado da Ciretran tem poderes para pagar pontos aplicados pelo próprio Detran. Caso os pontos sejam aplicados por outro órgão, a senha tem poderes apenas para transferir os pontos. O delegado Reinaldo Checa Júnior, acusado de fazer parte do esquema, não quis gravar entrevista, mas sem saber que estava sendo gravado, negou qualquer participação e disse que a senha dele foi usada indevidamente. Houve um momento em que minha senha foi devassada, há uns 4, 5 meses atrás. Quem descobriu foi a Luciana, que trabalha comigo. Ela falou: doutor, foi um dia que eu estava com a minha filha no médico, uma quarta que eu estava com a minha filha no médico, e ela, por fazer as pesquisas para mim, ela falou: doutor, baixaram um monte de coisa na senha do senhor. Imediatamente eu comuniquei a Corregedoria Geral da Administração e a minha corregedoria, porque eu sou o maior interessado em levantar quem que foi. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Quanto mais trabalhar certo, mais inimigo a gente arruma. Nós levamos essas denúncias ao delegado do Detran de São Paulo, que esteve recentemente em São José dos Campos. Ele disse que todas as irregularidades serão investigadas. Nós vamos abrir procedimentos internos, externos, vamos passar isso para a nossa corregedoria e vamos tomar medidas rápidas para que a gente possa, em cima do que aconteceu, não volte a acontecer. É muito importante deixar claro para o cidadão que aquele cidadão que se envolve com alguma prática criminosa como essa, ele também pode ser denunciado. Isso tudo nós vamos apurar e vamos dar retorno para a sociedade o mais rápido possível. Hoje, o delegado diretor da Ciretran, Reinaldo Checa Júnior, foi retirado do cargo. A decisão tomada pela direção do Detran foi publicada no Diário Oficial. Assim que recebemos essa notícia, voltamos novamente à Ciretran de São José para falar com o delegado Reinaldo Checa Júnior, mas ele não foi encontrado. Todos os documentos obtidos por nossa reportagem foram encaminhados ao Detran de São Paulo e ao próprio delegado acusado, mas não tivemos nenhuma resposta específica sobre os casos. A dona da SOS Recursos, Ivandra de Fátima, com quem a repórter Karen Schmidt conversou por telefone, ficou de nos retornar para gravar uma entrevista pessoalmente, mas não atendeu mais as nossas ligações. E a Ciretran de São José já tem um novo delegado, é Marcos Rogério Pereira Machado. Ele passou o dia reunido com o delegado seccional. Marcos Rogério é de Taubaté e estava trabalhando no 1º DP de Caçapava. Ele também já chefiou a DISE de Taubaté e está há 22 anos na Polícia Civil.